Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe até um cafezinho aqui para esse nosso papo do Passa Lá em Casa, para a gente conversar sobre carreira, desenvolvimento profissional e entender melhor como que as nossas emoções impactam diretamente no nosso desenvolvimento, né? Na nossa carreira, entender como que a gente pode lidar com elas, como que a gente pode melhorar o nosso dia a dia, a nossa carreira. Mas antes de mais nada, você sabe o que você tem que fazer, né? Isso mesmo, se inscreve no canal, como que chama? Ativa as notificações, isso aí, ativa as notificações para você ficar sabendo de toda vez que tiver um vídeo aqui, para você entender melhor como que funciona aí o mundo corporativo, como que as coisas acontecem. Bom, ó, hoje eu trouxe até um cafezinho aqui, ó, porque é assim, né? Quando a gente vai na casa das pessoas, sempre tem um café, né? Tem alguma coisinha lá pra gente dar aquela mastigada, mas só vai dar pra eu tomar café. Eu adoro café, gente. É no trabalho, é em casa, é com os amigos. Então, café aí é o que não falta na minha vida. Mas hoje, né, vamos entrar no que realmente importa, que é quais são as coisas que a gente precisa fazer para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Qual será, né, esse lugar aí que, né, quais são as coisas que a gente precisa fazer, qual que é esse lugar, né, que a gente quer estar. Então, primeiro, a gente já conversou um pouquinho, né, como a gente precisa chegar nos nossos objetivos, ter clareza nisso, né, o que a gente quer, o que a gente não quer, são coisas importantes. Saber que quando a gente chega lá, a gente vai fazer um monte de coisa que a gente precisa fazer, não que a gente gosta de fazer. E lembra do que eu falei que a gente não tem que se comparar, a gente tem que se inspirar, a gente precisa colocar isso na nossa mente, colocar isso aqui, gente, a gente precisa ter pessoas que nos inspirem, não pessoas que a gente fique se comparando e aí a nossa mente vai criar coisas aqui que até Deus duvida, viu? Eu vou até tomar mais um gole de café. Mas quando a gente fala das maneiras, né, o que a gente pode fazer para a gente conseguir chegar, né, onde, num lugar que a gente almejou ali, né, o nosso objetivo, né, o que a gente precisa fazer? Você já pensou sobre isso? Porque muitas vezes é muito difícil, né, a gente está num lugar ali e a gente almeja uma coisa tão alta, tão, né, tão fora da nossa realidade. Umas coisas que você fala assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar. Eu, assim, na minha vida, eu lá atrás, eu nunca achei que eu ia conseguir. Eu não sei se eu nunca achei, eu acho que na minha mente eu sempre achei que eu ia chegar, mas eu não sabia como e não sabia quando, não sabia por quê. Mas eu acho que um dos principais pontos é a gente lidar com o nosso principal inimigo. Você sabe qual é o seu principal inimigo? E às vezes a gente fica achando que o nosso inimigo, gente, tá assim, ó, em alguns lugares. Não, eu não posso entrar em tal lugar que o meu inimigo vai estar lá. E se eu te contar que o seu inimigo está muito mais perto do que você imagina. Seu inimigo, gente, é uma coisa. Vou até tomar outro café aqui, mais um gole, porque olha, essa aqui eu vou ter que falar para você. E eu tô até pensando como eu vou falar para você. Mas eu vou ter que te contar. Quem é esse seu inimigo aí que não te deixa sair do lugar? Quem é que tá sempre ali, ó, falando, não, você vai ficar aí, esse é o seu lugar, que aqui não vai acontecer nada. E aí, né, esse não acontecer nada, você pensa que você não quer, né, que você quer chegar naquele lugar, mas tem uma coisa, vou até fechar o olho aqui para fazer aquela cena dramática. Mas tem uma coisa, gente, que a gente precisa entender, que o nosso principal inimigo é a nossa mente. A nossa mente cria situações para que a gente permaneça no mesmo lugar.
A nossa mente gosta de conforto, e conforto para nossa mente ela não ter que se esforçar. Então, o que acontece? Quando você almeja alguma coisa, o seu principal desafio é com você mesmo. E eu vou contar uma coisa aqui que, assim, por exemplo, esse vídeo eu estou desafiando minha mente, porque a minha vontade era de ficar aqui lendo um livro, assistindo um filme, uma série, sabe? Ter saído com os amigos, ter ido na casa da minha família, estar lá com eles. Mas eu falei, gente, eu preciso sair desse lugar de ficar sempre procrastinando. A mente adora procrastinar, gente. A gente sempre vai deixando para amanhã o que a gente poderia fazer hoje. Então, essa situação, a nossa mente adora estar nesse lugar, né? Esse lugar de que, em time que está ganhando não se mexe, né? A tradicional frase, zona de conforto, você estar na zona de conforto. E é muito gostoso estar nessa zona de conforto, né? Estar aqui sem ter que fazer nada. E às vezes a gente fala assim, mas a minha vida está tão boa, né? Eu estou ganhando um salário que é bacana, eu estou fazendo um trabalho que está ok, que eu acho que eu me realizo. Só que chega, por exemplo, um momento, eu estou falando eu, né, a Alessandra, que, assim, eu adoro meu trabalho, acho que eu sou muito bem remunerada pelo que eu faço, mas chega uma hora que, assim, a gente precisa de mais, né, e a gente precisa entender que a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, né, e por que não fazer, né, por que não ir lá e começar a fazer uma atividade nova? Isso até, né, ajuda na nossa evolução cognitiva, isso ajuda o nosso cérebro a estar fazendo coisas diferentes, a estar se exercitando, né, sair naquele status quo ali que tudo acontece sempre do mesmo jeito. Então, a mente é o nosso principal inimigo ali, que não quer que a gente dê um passo. E isso, assim, ó, tem um monte de gente aí, vocês procuram, né, em outras fontes aqui, que vai explicar por que isso acontece, né? Que aí vai, né, tem teorias que isso acontece desde lá da época que a gente estava na Idade das Cavernas, que a gente precisava conter energia e por conta disso a gente ainda tem isso guardado na nossa mente. Mas a gente não está mais na Idade das Cavernas, a gente agora está no século XXI, a tecnologia está aí, né, inteligência artificial, e você não quer ser engolido por ela, nem eu. Então a gente precisa saber formas da gente conseguir sair do ponto onde a gente está e como que a gente vai poder, né, alcançar o sucesso ali em relação à nossa carreira. Então, primeiro de tudo, você precisa saber onde você quer chegar, que a gente já conversou sobre isso. Segundo, a partir do momento que a gente sabe onde a gente quer chegar, aí sim a gente começa a entender o que a gente precisa. Então, por exemplo, eu sou um assistente administrativo e eu quero virar um analista sênior, né? Administração. O que eu preciso fazer? Eu preciso estudar? Então, eu preciso entender que eu quero fazer uma faculdade. Mas eu não tenho dinheiro para fazer uma faculdade. Então, vamos buscar alternativas. A gente tem algum consórcio, algum financiamento que a gente consiga? Tem alguma bolsa? Gente, a tarefa é árdua, não é fácil. Não lembre-se da frase que o simples não é fácil. Aí vem, é só estudar. Gente, estudar é um saco. Olha eu falando isso, nem deveria estar falando isso. Mas assim, você ter que se dedicar a aprender alguma coisa, você precisa ter muito foco, muita concentração, muita força de vontade, porque com certeza você vai querer arranjar 500 coisas para fazer. E na época que eu não era engenheira, gente, que eu estava lá falando, o que eu vou ser, né?
Eu lembro que na época lá do colegial, que eu sabia que eu não queria ser dona de casa, né? Teve outro episódio que eu nem contei pra vocês, que eu deveria ter contado no episódio anterior, que quando eu fui pro colegial, eu não quis fazer colegial técnico. E aí, na escola que eu estudava, tinha magistério. Gente, quando eu entrei, aí eu peguei e falei, vou fazer magistério. Gente, quando eu entrei naquela sala de magistério, primeiro que só tinha menina, né? Eu gosto da diversidade, eu gosto de estar junto de gente de tudo quanto é tipo. E aí começaram as matérias, gente. Se eu Aí começou a matéria de matemática. Matemática era coisa assim que eu já tinha. Que eu falava assim, gente, o que é isso? Isso daqui não me desafia, sabe? Aquela coisa que não te desafia. Mas eu sou assim, eu gosto de desafios, eu gosto de coisas que vão me, me tirar ali do lugar, eu me ponho nessa situação. E eu acho que isso assim, as pessoas têm essa característica, mas eu também não acho que isso não possa ser treinável em pessoas que não têm. E aí eu falei, não, gente, não dá para eu fazer isso daqui, porque assim, o que eu vou ser estudando essa matemática aqui que não, né? Eu precisava de coisa mais desafiadora. Eu falei, não, volta de novo pro colegial normal, porque não vai dar, porque eu preciso depois, eu não vou conseguir seguir esse ensino aqui, que para mim está muito básico, eu preciso de uma coisa mais hard aqui. E aí eu fui fazer a faculdade, eu fui fazer o colegial normal, e aí eu queria entrar numa faculdade. E eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho, para eu conseguir fazer a faculdade, e depois eu não ia ter dinheiro para fazer a faculdade, então eu precisava me virar para fazer uma faculdade pública. E o que eu fiz? Falei, bom, peraí, deixa eu ver quais são as minhas opções. Aí eu tinha a fazer o vestibular da USP, fazer a FUVEST, que na minha cabeça, a minha crença aqui, limitante, achava que eu não ia passar. E aí eu achei uma faculdade de tecnologia em construção civil, porque aí eu decidi que eu queria alguma coisa voltada para, né, esse nome tecnologia para mim é uma coisa que eu gosto muito. Então eu fui fazer aí eu achei aquele nome, Tecnologia da Construção Civil. Falei, nossa, né? Tem tudo a ver comigo. Eu gosto de tecnologia, gosto de construção civil, vamos lá. Tudo bem que eram cursos de. Depois eu fui ver que a tecnologia que eu achava que ia ter não tinha. Mas depois eu comecei a perceber que tecnologia não era simplesmente ter um computador, é muito além disso. Mas era uma faculdade pública e eu precisava conseguir passar nesse negócio. Então o que eu fiz? De as minhas aulas, né, da escola era de manhã e tinha aula de reforço à tarde. Então o que eu fazia? Eu ia para aula de reforço porque as pessoas não queriam estudar na aula de reforço e eu pedia para os professores me dar aula para eu fazer o meu vestibular. Então eu precisei criar uma situação para que eu conseguisse melhorar o meu desempenho e conseguir passar no vestibular. A estratégia deu certo, tanto que eu fiz a faculdade de tecnologia, que é a FATEC, que é uma escola pública, e eu consegui passar na primeira chamada do vestibular. Fiz o curso, foram 3 anos de curso. E esses 3 anos eliminaram 3 anos da faculdade de engenharia. Então, olha a economia, né, que teve. E foi fácil fazer esse curso? Não foi fácil, gente. Olha, tive que estudar bastante para conseguir fazer esse curso, gente. Era um negócio, era estudar, ia trabalhar, o estágio começava 8 horas da manhã, mas assim, para eu chegar no estágio, eu tinha que sair da minha casa 6 horas da manhã, que demorava 2 horas para chegar na obra. Então eu tinha que levantar 5 horas, 5 e pouquinho. Levantava 5 horas, ficava, ia 2 horas de ônibus, gente do céu, olha. Isso porque meu pai me dava uma carona até onde eu pegava um outro ônibus.
pegava, ia trabalhar, trabalhava o dia inteiro na obra e depois à noite ia para a faculdade. Então, assim, se você for falar, fala assim, é simples, né? Porque assim, você tem que trabalhar, você tem que estudar. São duas coisas que na cabeça de todo mundo tá ok. Mas não é fácil fazer isso. Então, essas coisas que a gente olha aí, as pessoas que são bem-sucedidas, e aí a gente volta para a questão da inspiração. Porque aí a gente não entende como que as pessoas chegaram lá. Porque a gente não vê o que elas fizeram. E aí a gente fica achando que é só a gente, que só pra gente é difícil. Que só pra gente, como que eu vou conseguir estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Como que eu vou? Gente, tinha gente que ainda tinha filho e fazia isso. Vou até tomar um café agora, que agora. Imagina você ter filho, você ter que estudar, você ter que trabalhar. Aí, assim, aí o nível fica mais hard ainda. Eu não sei como que consegue. Sinceramente, eu admiro quem tem filho e faz faculdade e que também trabalha, porque, olha, é uma tarefa, assim, é muita informação para um ser humano. E as pessoas são muito resilientes, são muito determinadas, são corajosas para conseguir fazer isso. Mas a forma não tem muito, né? Uma fórmula mágica do que, né? Quais as coisas que você precisa fazer para você conseguir chegar, né, a alcançar uma carreira de sucesso. O que tem, que eu acho que assim, é um ponto comum em todo mundo que conseguiu alcançar o sucesso, é criar uma condição, né, na mente ali, para não desistir e estar junto de pessoas que cria essa atmosfera, porque muitas vezes, gente, tem muita gente também falando, mas para que você está fazendo isso? Isso daí para quê? Para você ganhar mais, sei lá, quantos reais a mais depois que você se formar? Gente, tem muita gente que faz com que a gente, assim, que puxa a gente para trás. Por quê? Porque a mente dessa pessoa também está lá querendo se manter no conforto. Então, assim, você acha que, assim, o meu pai e a minha mãe viam aquilo? Lógico que eles falavam, gente, olha, não é possível que, né, eles queriam dar uma condição que eu não tivesse tanto, né, estudando, trabalhando. Lógico que eles queriam que eu estudasse, trabalhasse, mas você acha que, assim, seu filho está lá, e você, poxa, não podia ser mais fácil para eles, e aí você quer proteger seu filho e tal. Mas em nenhum momento, né, eles estavam lá, né, sempre apoiando, incentivando, não, vai lá, estuda, trabalha e tá tudo bem. Mas assim, eu também tinha amigos que estavam nessa mesma vibração. Amigos que não estavam nessa vibração, gente, eu acho que assim, eles automaticamente saíram da minha vida. Porque não dá, né, para você ser alguém, né, que queira, né, algo assim a mais, com pessoas ao redor que só tá querendo ir na balada, que só tá querendo se divertir, que não pensa, né, no que ali. E eu não tô falando que eu não ia na balada, que eu não me divertia. Assim, tinha os momentos de diversão, tinha os momentos de, né, trabalhar, de estudar, mas assim, tava todo mundo ali naquele mesmo, né, naquela mesma energia de que, opa, pera, vamos agora dar uma descontraída aqui, porque senão a gente não vai aguentar. E quando tinha que estudar, também era estuda sábado, domingo, feriado, para a gente passar de ano e vamos embora, vamos um ajudar o outro. Então, essa rede aí de apoio é fundamental para que a gente consiga alcançar, né, esse lugar que a gente está. Porque sozinho a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E eu, graças a Deus, na minha vida, assim, até hoje, essas pessoas, né, umas mais perto, outras mais longe, mas assim, essas pessoas estão, né, a gente torce umas pelas outras, a gente quer que todo mundo
esteja bem, a gente, né, fica feliz um com o sucesso do outro, porque a gente sabe o que a gente passou. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Nas pessoas que estão perto da gente, que estão ao nosso redor. Se essas pessoas estão nos ajudando, estão nos apoiando, e o apoiar não é simplesmente assim, ah, não, vai lá, não sei o quê. Às vezes não falar nada já é um apoio. Por quê? Porque tem muita gente que está vendo ali que você está se matando de estudar, de trabalhar, e aí vira e fala, ah, mas para que você está fazendo isso? Você não vai dar em nada. E aí a sua cabeça, né, você está naquela coisa que não está acontecendo, porque assim, demora para acontecer, não é que assim, você vai ficar 3 meses e as coisas acontecem, né? Que, de novo, né, o imediatismo das redes sociais, a gente acha que em 2, 3 dias as coisas têm que acontecer. E, gente, é um trabalho árduo. E aí, ter gente na sua orelha falando, ah, não sei para que você está fazendo isso daí não vai dar em nada. Gente, se afasta desse tipo de gente, porque isso vai fazer com que você fique sempre no mesmo lugar. E eu acho que já falei bastante aqui, né, hoje. Agora é hora de você pensar se isso faz sentido ou não faz sentido. E eu espero você para passar aqui em casa e tomar mais um café comigo. Até o próximo!